Olá! Hoje, a gente vai desvendar um conceito bem poderoso para entender um dos conflitos mais importantes e talvez mais invisíveis do nosso tempo. Vamos falar sobre a guerra pela nossa mente. Vamos começar com uma pergunta que, olha, mexe com todo mundo na era moderna. Qual que é a batalha mais importante do nosso tempo? A resposta, com certeza, pode surpreender. Pois é, não se trata de uma guerra com exércitos e armas, é algo muito mais sutil. É uma batalha silenciosa, constante, que acontece todos os dias pela nossa atenção, pelo que captura nosso foco e, no fundo, os nossos corações. Ok, então vamos aprofundar um pouco isso. Para começar, a gente precisa entender qual é a verdadeira natureza desse conflito. Olha só, essa batalha ela é travada o tempo todo pelas nossas mentes e pelos nossos afetos. É uma guerra contra as distrações que não param de chegar, né? E ela é alimentada por esse mundo completamente saturado de informação. É, no fim das contas, uma guerra silenciosa, mas com consequências espirituais bem profundas. Não é sobre política, é sobre o que acontece dentro de nós. Certo? E para entender o poder da atenção nessa guerra, a análise que a gente está vendo aqui é bem interessante porque ela define a atenção sob três óticas diferentes. Primeiro, pela lente da psicologia. Aqui, a atenção funciona como um processo cognitivo, quase como um porteiro da nossa mente, sabe? É ela que seleciona e filtra os estímulos, que decide o que a gente percebe, o que a gente ignora e, no final, o que a gente vai lembrar. Agora, se a gente olhar pela lente filosófica, a coisa vai ainda mais fundo. A atenção aqui não é só um filtro passivo, não. É um ato intencional da nossa consciência. É o que dá valor, significado e, de certa forma, até realidade para as nossas experiências. Ou seja, a atenção não só observa o mundo, ela participa ativamente da construção dele. E isso nos leva a essa frase que é a chave de tudo. Aquilo que recebe a sua atenção é o que te domina. É simples e direto. O que consegue capturar o nosso foco ganha poder neurológico e comportamental sobre a gente. Bom, e com essa ideia em mente, a gente chega no núcleo do argumento teológico dessa análise, que é justamente o propósito final e o poder transformador da atenção. E o processo central é esse aqui, dividido em três etapas bem claras. Tudo começa com a atenção, aquilo em que se foca. Depois, essa atenção se aprofunda e vira contemplação, aquilo em que nos fixamos, meditamos. E o resultado final é a transformação. A gente se torna aquilo que contempla. É uma jornada, de um simples olhar até uma mudança completa do nosso ser. Só que aí a gente entra no nosso dilema moderno, né? De um lado, temos mentes completamente saturadas, sobrecarregadas com estímulos e informação o tempo todo. Isso leva a mentes inquietas, agitadas. E do outro lado, por causa dessa saturação, acabamos com uma contemplação vazia, falta capacidade para meditar, para refletir de verdade. E o resultado disso é uma superficialidade, um vazio espiritual. É um paradoxo, né? Tanta informação e tão pouca transformação. E é por isso que, num sentido teológico, a atenção nunca é algo neutro. Ela é, na verdade, um ato de devoção. Ela não é só uma ferramenta da mente, é um ato de adoração. Onde a gente decide colocar a nossa atenção, ali a gente está revelando o que de fato tem valor para nós. Beleza, agora vamos para a próxima parte e entender como essa batalha da atenção se torna uma verdadeira guerra espiritual contra um tipo de engano muito, mas muito convincente. Porque o maior perigo aqui não é uma oposição de cara, algo que grita, eu sou o mal. O perigo real está na imitação convincente. É um sistema que não opera pela força, mas por meio de substitutos que são sutis, atraentes e que se parecem muito com a verdade. E para ilustrar isso, a análise recorre a uma passagem de Apocalipse, que faz uma distinção muito importante. De um lado, tem o cordeiro que foi realmente imolado. É um fato, uma realidade absoluta. Do outro lado, tem a besta, que parecia ter um ferimento mortal. Note a diferença. Um foi, o outro parecia. Um representa a realidade, o outro a ilusão, a aparência, a encenação. E essa é exatamente a estratégia do quase verdadeiro. É algo que parece verdade, que parece vida, que parece poder, parece real, mas no fundo não é. É uma estratégia pensada para capturar a nossa atenção sem que a gente nem se dê conta do engano. E o sistema se torna ainda mais poderoso quando ele ganha controle não só pelo espetáculo, pela aparência, mas pela necessidade.
Como o texto de Apocalipse 13 mostra, o controle fica completo quando as coisas mais básicas da vida, tipo a capacidade de comprar e vender, ficam amarradas a esse sistema. Aí nossa atenção é capturada não por escolha, mas por pura necessidade de sobreviver. Tudo isso, então, nos traz para a grande pergunta final, que é extremamente pessoal. É aqui que entra uma metáfora muito forte. A atenção é o altar do nosso coração. Pensa nisso. O lugar onde a gente coloca o nosso foco de maneira constante, de maneira sustentada. Esse lugar se torna o nosso altar. É para isso que a gente está de verdade prestando adoração. Sendo assim, o ponto-chave é que aquilo que ocupa a nossa atenção acaba definindo a autoridade a qual a nossa alma se submete. Essa batalha diária pelo foco, no fim das contas, determina quem ou o que realmente está no comando da nossa vida. Então, para encerrar, fica essa reflexão final, essa pergunta que vai direto ao ponto. O que ou quem está ocupando o trono da sua atenção?